Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Beleza, Quando ele fala beleza, isso, beleza. daí cada um vai fazer a sua introdução, né? No caso, eu falo, boas, meu nome é Feromonas e... Que doente. Eu não tenho, fico sem palavras, cara. Que doente mental, mano. Quantos anos faz que a gente fez Barbaracá mesmo, Fábio? Piá, 7 7 anos, quase Piá. 8. Piá, há 7 anos, há uns 10 anos atrás isso seria aceitável da sua parte. Piá, 10 anos não, há 8 anos atrás seria aceitável, porque eles estavam nessa época, 2012 em alta. Cara, maluco, beleza. Ó, o último podcast que eu vi de vocês foi o sobre maturidade. Aham. Agora dá pra botar em xeque tudo que vocês falaram. Não, mas é pra botar em xeque. Em nome do Padre, del Hijo e del Espírito Santo, seja bem-vindo ao Crosscast, seja bem-vindo a mais esse episódio, se não me engano, esse episódio 10. Você, semana passada, aí escutou o episódio sobre filmes cristãos que a gente falou. E aqui ao meu lado a gente vai ter um podcast diferenciado, porque a gente está fazendo crossover de podcast aqui no projeto bem conhecido que vocês conhecem, que é o Eu Fui Chamado. Então a gente vai ter uma conversa bem da hora com eles também. E aqui do meu lado a gente tem... E aí, galera, eu sou o Everaldo, também conhecido como Clava ou Devassa, e eu estou ficando com cabelos brancos. E aí, galera, tudo beleza? Meu nome é Fábio. Hoje eu calculei com o Devassa que faz 7 anos que a gente fez Barbaracá. A preocupação bate a porta. Bom dia, boa tarde, muito boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro e está comigo o Caleb. Opa, eu sou o Caleb, eu sou um dos caras que fez a igreja no Minecraft. Opa, tudo bom? Eu sou o Nicolas, tô aqui representando eu mesmo, isso aí. E aí, galera, eu sou a Malu e eu vou estar fazendo parte desse podcast também. E, na verdade, a gente tem mais uma integrante, que é a Luli, mas ela não pôde fazer parte da gravação. Basicamente, o programa de hoje a gente vai estar falando sobre o projeto de vocês, né? A gente sabe que vocês têm atuado aí nas redes sociais, né? Eu li principalmente ali no Instagram. E aí, já falando de redes sociais também, era um recado que eu ia deixar para depois, mas eu vou falar também essa semana não, porque esse podcast vai ser lançado daqui a algumas semanas, mas você já deve ter sabido, assim, por algumas pessoas, que a gente lançou agora o nosso Crosscast no Twitter. Então, a gente está tendo sempre... agora a gente está começando a lançar enquetes, a gente está começando a lançar perguntas também. E é só você seguir lá também, que é @crosscast1. Mas, diferentemente da gente que tá... Pô, peraí, Pia, só uma vírgula. Eu achei muito engraçado que você meteu esse U no final. Uhum. Eu não Você meti podia ter um... colocado o Crosscast, Cross_Cast, Cross. Não, mas eu não meti Cara, um, eu coloquei @crosscast. E aí Crosscast salvou. com 0 ao invés do... Mas dá Você pra mudar pode o user lá, velho? Dá pra mudar. Dá pra mudar? Eu não sabia. Dá. É tecnologia, né? Dá, Steven? depois Uma muda parada. lá. Pois é. Então cancela esse Crosscast 1 aí. Pô, foi o que eu falei, eu nem tenho cartão de crédito aqui em casa, eu tô chorando pra assinar a Amazon Prime, eu não tenho cartão de crédito, não posso assistir, tô só na dependência de Popcorn e Netflix. Bom, mas começando aqui sobre as perguntas que a gente vai fazer, né? Primeiro eu gostaria de saber como que surgiu essa ideia, né? Claro que como algo é feito, é claro que ele foi construído, né? Então, provavelmente vocês já pensaram, né? Ou seja, quem que teve a primeira iniciativa, quem que conversou com quem que começou a chamar quem que foi o primeiro, quem que foi o último. E aí, Pedro, eu acredito que deve ter começado contigo, foi com o Nick, como é que foi isso? Então, começou... Vai, Nicolas, conta aí a história. Aí, então, muito obrigado. Essa ideia veio de mim. Há alguns anos atrás, por assim dizer, uns 3, 4 anos atrás, eu queria muito fazer um canal no YouTube pra fazer algo diferente, assim, algo que fosse entretenimento, algo que fosse reflexão e que desse para espalhar o evangelho, por assim dizer, algo bem resumido. Então, eu com o pessoal da igreja, como o Levi, que foi pra Espanha, um pessoal que é de 2003, a gente fez um grupo e a gente tentou, acho que a ideia inicial era chamar Extreme Peoples e... Como é que era o nome da parada? Extreme Peoples, exatamente. E tínhamos falado com o Rômulo, a gente tinha montado... Não, calma aí. Exatamente. Vendo Porque... Vendo Extreme, Gamer Nicão. Que a gente não comenta no podcast, não pode ser comentado que o Nicolas é o Gamer Nicão, entendeu? O Nicolas é só o Nicolas durante o podcast. Eu gostaria que vocês mantessem esse segredo. Tudo bem, Gamer Nicão. Muito obrigado. Mas a ideia era essa, a princípio, e a gente tinha até organizado com o Rômulo, tipo uma mentoria, assim, e só que daí não rolou e foi ficando, assim, e nunca mais falamos da ideia. Aí um pessoal se separou, uns foram para outros países, por assim dizer, e ano passado, acho que em setembro, outubro, o pastor Marcos deu uma pregação pro UP, e ele comentou sobre a gente fazer mudança, a gente fazer diferença.
E daí nessa eu fui com o Pedro lá pra frente, no apelo, porque a gente sentiu muita inspiração assim, não, a gente tem que fazer algo assim. E aí que foi apresentada a ideia de fazer um Insta, né? Não trabalhar mais com o YouTube, mas com o Instagram, e fazer algo diferente assim. E daí a gente começou a pensar em nomes, eu e o Pedro, a gente começou a jogar, então eu tenho um propósito, chamado Eu Fui, o Extreme Peoples, Eu tenho um negócio pra acrescentar. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Era pra botar Mateus 26 também, umas paradas assim. Chamada eu fui, mano. O cara é o Yoda Cara. agora, tá ligado? Yoda. Não. Yoda. Ó, ele chegou pra mim e falou, cara, eu tenho uma ideia, eu quero trabalhar com Instagram. Beleza, eu falei, cara, você sabe qualquer coisa eu topo. Daí ele pegou e me apresentou um cara que fazia vídeo de 1 minuto. Quando a gente gravou o primeiro vídeo já deu errado, porque não dá 1 minuto nem aqui nem na China. Não rola. Se vocês forem ver lá, quase nenhum vídeo tem 1 minuto. Daí a gente pegou, começou a conversar. Se você olhar meu Instagram, é inexistente. É uma maravilha. É só pra pegar e entrar em sorteio. Então, são 2 pessoas que não entendem nada de Instagram, não entendiam Exatamente. nada de publicidade, só fomos na louca. Glória a Deus por tudo que aconteceu e tamo aí. Mas a gente tem que botar um ponto muito importante, porque eu sempre fui um cara que gostava muito de falar. Eu sempre curti, eu sempre tive essa ideia, nossa, deve ser muito louco você ter um canal pra falar, gravar vídeos e etc. Então eu sempre sonhei muito com isso. E daí quando a gente soltou o Insta, eu tinha uma dificuldade. Eu tenho muita dificuldade em delegar tarefas e iniciar algum projeto. Então pra isso que o Pedro, ele foi uma base muito forte, porque digamos que eu sou o sanguíneo da história e ele é o colérico. Eu sou o cara que dá bom dia super feliz e ele fala só se for pra você, bom dia. Não, mas até compartilhando umas semelhanças com a gente também, o Deva, ele foi convidado no primeiro episódio, né, juntamente com o Rômulo também, que ajudou a gente bastante no começo, né, e deu bastante direcionamento para aquilo que a gente entendia que a gente queria transformar o podcast, né, e aí também a Yoshi começou a participar desde o começo, né, e aí só que tecnicamente eu tinha chamado o Deva para especificamente aquele episódio, né, daí ele curtiu tanto a ideia que daí ele começou a me ajudar bastante. Mas exatamente isso também, né? Tipo, eu tinha várias ideias, mas eu tive muita dificuldade no passado de fazer realmente as paradas funcionarem, né? E fazer, né, as pessoas trabalharem junto também, né? E eu tive bastante dificuldade nisso também, né? De chegar para as pessoas e falar, você precisa fazer isso e tal, né? Delegar as funções. E o Deva, ele sempre me ajudou nesse sentido, assim, que às vezes eu tinha umas ideias muito loucas. E ele falava, ele colocava os pés no chão, tipo, Piá, mas pô, Vai dar certo. tem prazo, Piá, vai dar certo. A gente não vai conseguir gravar um podcast pulando de um avião. Não tem. Não tem. Isso é impossível mesmo. Calma aí, deixa eu a parte do Caleb, como é que foi? A gente introduziu o Insta, depois o Pedro, ele criou assim, ele simplesmente chegou, eu criei, tá lá o Instagram. Beleza, então, criou, então vamos começar. E daí a gente soltou... Ia deixar morrer. Porque ia deixar morrer. Então, do nada, ele chegou, criei um e-mail, tá aqui, o Insta tá aqui. A gente não tinha planejado o vídeo, a gente não tinha planejado nada. Só que daí, qual foi a ideia? Eu tinha esse vídeo que eu mostrei pro Pedro, de 1 minuto, que é uma reflexão rápida, assim. Eu mando um versículo decorado, falo alguma coisa que vem na minha cabeça. E por incrível que pareça, acho que isso não chegou a acontecer de novo, mas o primeiro vídeo que eu gravei, eu comentei sobre amor de Deus, assim, de algo que eu tava experimentando na minha escola, que eu tava vendo muita gente, tipo, cara, quão difícil é você encontrar alguém que se sinta amado no meio fora, assim, do cristianismo em si. Porque eu tava conversando com pessoas que não acreditavam em amor, que não queriam se casar, que tava difícil. Isso me incomodou muito. Então eu gravei um vídeo falando sobre isso. E o que eu comentei? Jesus te ama. Entende? Ele morreu numa cruz por você. E eu comentei coisas assim. E, cara, chegou... Assim, a gente tinha acabado de soltar o primeiro vídeo. A gente tava seguindo um monte de gente só pra seguir de volta. E chegou umas 500 visualizações. A gente chegou umas 500 visualizações nesse vídeo. Ele começou a, tipo, sair pra um lado e pro outro, assim. Isso não chegou a acontecer de novo. Gente que a gente nem sabia. A gente não conhecia, muita gente que repostou. Então foi muito incrível. E daí a gente continuou. Foi mais sutil os outros, não aconteceu algo assim. Só que a gente começou com um negócio. Tá, Pedro, você é mais do teólogo, você manda os vídeos mais compridos e eu mando os vídeos mais reflexivos. Só que depois de um tempo a gente percebeu que não dava pra fazer isso todo dia. Todo dia. Porque quebra demais. Eles começaram a soltar aqueles versículos aí, o version que você pega pronto, assim. Isso. A gente não sabia mexer com edição, com qualquer coisa que fosse apresentável aos olhos. Nossa, é verdade. Tipo, pra você ter noção, a logo foi no gerador de logo espontâneo do Google e era tipo com uma cruz assim, tinha uma águia no fundo, era horrível. Montei uns versículos com foto do Google e o Paint do computador. Gerador de logo assim. Maravilha. Era só pro Instagram não sumir. O cara poderia... Não, ele poderia ter usado o aplicativo da Bíblia pra montar as fotos, Tem boas fotos. né, com os versículos.
Mas Não, quem mas é até roots que é roots, tá ligado? O cara foi lá no Google baixar a imagem Tinha e versículo adicionar no do Paint. dia no app da Bíblia que era postado no Era isso aí. Exatamente. E quando começou a despencar, dar errado, não tava nem subindo direito, começou a dar errado. Eu lembro que a gente foi no shopping, uma vez a gente encontrou a Bela Bernardi, e ela tava com a Malu, a gente não conhecia a Malu, e ela falou, vocês têm que conversar com a Malu, porque é ela que sabe dessas coisas, e ela apresentou pra gente. Daí a Malu foi conversando com depois. Daí, tipo assim, Ela e a Bela também. tipo, você, eu nem te conheço, nem sei se você é crente mesmo, então espera um pouco. Exatamente. Ela me chegou totalmente pulando. Cara, eu fiquei morrendo de medo. Sabe quando você chega assim num culto e tá todo mundo pulando e gritando e um pouco mais exagerado? Então, foi exatamente o sentimento que eu tive quando eu vi ela. Chegou muito literalmente empolgada, a única coisa tipo, que eu demais, descrevo. É porque, eu fiquei tipo, com medo. eu tava querendo já fazer uma conta no Insta que fosse cristã e tal. E daí, quando eu vi o Fui Chamado, que tava tudo horrível, eu fiquei, meu Deus, e agora? Daí, depois, acho que na quarta-feira eu entrei no Insta e a gente já começou a mudar tudo, porque tinha a reforma protestante e tal. E a gente começou a fazer esse negócio. E é nessas entrelinhas que o Caleb apareceu. A ideia, quando surgiu, era que o Caleb ia me ajudar a fazer um negócio pro YouTube. Foi o que o Nicolas me apresentou. Ele falou, vai lá e conversa com o Caleb. Daí eu conversei com o Caleb. Então, qual foi a introdução do Caleb? Ele mandou, a gente tava gravando os vídeos e tal. Daí ele mandou, cara, vocês deviam colocar isso pro YouTube. Só que eu já sabia que tava difícil. Eu nunca fui um cara muito organizado. Então eu mandei a real até pro Pedro. Eu falei, cara, falei pro Caleb, na verdade, que a gente queria, se crescesse no Insta, a gente ia levar isso pra frente, pra YouTube e tal. Mas eu falei pro Pedro, ó, se você quiser, faz alguma coisa com o Caleb. Mas, por enquanto, eu não tenho interesse nisso. Só que daí, depois de um tempo, o Caleb foi conversando e daí foi entrando. Sim, e aí, tipo, a ideia de fazer um canal no YouTube ainda não era viável. E com o tempo a gente foi percebendo que, tipo, a forma de se comunicar com jovens e adolescentes agora é, tipo, vídeos curtos, entendeu? Então, se a gente colocasse um vídeo de 10 minutos falando sobre alguma coisa, ia ser, tipo, muito difícil alguém assistir ou, tipo, assistir até o final, sabe? Então, a gente continuou na mesma linha e eu entrei, tipo, ajudando em várias coisas. Eu, tipo, tenho meus conhecimentos aí, sei lá, na área de, sei lá, produção de vídeo, comunicação, essas coisas. Eu já fui ajudando, tipo, junto os dois times, né? Tanto postar vídeo quanto fazer design, essas coisas. E daí a Luli entrou, que é uma amiga nossa da PIB, na verdade, que ela fez Barbaracá com os meninos. E daí ela entrou pra me ajudar também na parte de arte e tal, principalmente na parte de Photoshop. Só que quando a Luli entrou, eu fiquei morrendo de medo. A Luli chegou e falou, eu quero ajudar vocês também nessa parte de arte. Era da PIB. É da PIB. Tô louco. Daí Preconceito. ela pegou, olhou e falou. Daí eu pensei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Eu não conhecia direito a Malu, nunca nem tinha conversado com ela, só tinha encontrado ela no shopping. Daí eu pensei, vixe, quer ver? As duas não se entendem, as duas vai que dá alguma coisa, E vai sério, que tipo, foi muito de Deus, assim, a gente começou a conversar e tal. E daí, tipo, ela começou a mostrar as ideias dela e era, tipo, as mesmas ideias que eu tava tendo. A gente conversou por um tempão, assim, a gente falou, tipo, nossa, é isso, só vamos. E daí deu super certo. Legal. Porque colocando assim, a gente meio que foi se conhecendo mais durante a apresentação do Insta. Então, por exemplo, a Malu, ela começou a postar coisa no Insta e só depois eu conheci ela, assim, entendeu? Foi literalmente isso, a gente começou a se conhecer depois. Mas foi juntando e começou a dar certo. A Luli, eu acho que eu vi, tipo, umas 4 vezes pessoalmente, assim. Caramba, que massa. Isso daí já era mais ou menos o quê? Tipo, outubro, já tinha passado aquela primeira gravação do podcast? tava mais ou menos na mesma época. Daí a gente gravou os videozinhos do 5 Sola e daí gravamos o podcast. Daí isso tinha... Agora eu não lembro quando foi. Foi em setembro. Outubro. A gente se conheceu, começou a conversar, tava indo. Eu não lembro se teve mais alguma coisa que fez o Instagram crescer. A gente fez a série de Santidade também. Como que foi? A gente colocou essa ideia, eu e o Pedro, e a gente iniciou, e foi, a Malu foi entrando, a Luísa foi entrando, o Caleb foi entrando, e isso foi construindo uma equipe muito boa, que tava numa direção muito legal. Então, tipo, eu sempre fui um cara que gostava de me comunicar mais, de falar, eu era o cara mais sentimental. Então a gente tem o Pedro e o Caleb, que são os mais teólogos da situação. A gente já teve até algumas discussões sobre isso, porque vira e mexe sai umas coisas assim, conflitos, embates, né? É o nosso Fábio, né? No começo, a Malu me detestava. Você pode até perguntar pra ela. Os amigos dela diziam que tinham raiva. Não, literalmente. Depois de alguns áudios de 16 minutos... Ele me mandou áudio de 16 minutos, Caramba. mano. 16 minutos. Quase... Mandou 37 mensagens nesse dia. O cara grava um podcast pelo WhatsApp. E daí a gente pegou e agora ela concorda um pouquinho mais comigo. Hoje a gente já se dá bem. Ó, isso é o que você tá Você dizendo. pode perguntar pra ela. E aí, Malu, concorda com isso ele? foi, tipo, reconstruindo, assim,
Perdão, Malu, você concorda com ele? É mais Também quero aceitável saber, a convivência agora. Hoje não são mais de 16 minutos. Graças a Deus. E com o tempo isso foi, e realmente foi construindo, assim, sabe? Os dois são muito, assim, tipo, vira e mexe trocando ideia, estão trocando piadas também. E a Malu e a Luli, cara, as duas ali estão sempre juntas criando coisa nova. Então, o que, por exemplo, já mantém o Insta hoje? Geralmente, que nem numa época que a gente tá agora, a gente não tá gravando tantos vídeos, é a Malu e a Luli que geralmente estão postando imagens, estão mandando no nosso grupo que a gente tem no WhatsApp, estão falando, tá legal isso aqui, e a gente manda ideias, vai conversando e elas vão postando. Então, isso que ajuda a dar continuidade. O vídeo, pra aprender as pessoas, tem que ter um certo conteúdo, mas não pode ser nada muito maçante. Então tem que ser um vídeo curto. Só que pra isso você tem que ter um preparo do que você tá falando pra conseguir fazer algo sucinto. Legal. O legal é que vocês, né, a gente da nossa cidade, né, pegando ali adolescentes e jovens, e às vezes, tipo, dependendo da pessoa, né, eu já fui um pouco desse tipo de pessoa também, que a gente se prepara muito achando que não vai ser suficiente, mas a gente realmente aprende mesmo assim, né, em muitas coisas, realmente na prática, né, e a gente vai conceitando. A gente aqui pro Crosscast mesmo, ano passado, né, que foi quando a gente começou, foi um ano inteiro de testes, né, a gente começou com Sabedoria Andina, começou também com o próprio Crosscast, né, a gente tem preparado também algumas outras coisas também diferentes para poder publicar, né, mas é exatamente isso, você entender o teu público e entender como que ele consegue melhor absorver essa tua mensagem. Pera aí, rapaziada, quantos anos vocês têm? Vamos do mais novo para o mais velho, Malu. Eu tenho 15. Eu tenho 16. Eu também. Eu tenho 17. E a Luísa também tem 16. Mas eu acho que vira e mexe eu vejo vocês no Gol também. Vocês participam do Gol algumas vezes, né? Tipo, quando era presencial. Sim. Né, quando era presencial, eu mesmo. Nas antigas, quando saímos de casa e... É que hoje é AD, videoteca, tá ligado? né? Quando tinha videoteca, Exato. aí era presencial. Rapaz, não sair de casa agora é tudo de bom, viu? Meu pai saiu de casa e agora ele tá tossindo, ele foi no médico, o médico colocou todo mundo que está na minha casa de quarentena. Oficialmente. Caramba. Ó, a gente testou a ideia de fazer um podcast por quinzena. Já não deu certo. Podcasts e séries. Então, complicado. Então, eu falando da série, o Pedro vai falar do podcast depois, que isso é mais com ele. Mas acho que a primeira série que a gente tentou fazer, acho que foi o Caleb, ainda que mandou o livro. Não foi, Caleb? Aham. Era o Retorno à Santidade. Legal. E qual foi o grande conflito? A gente começou a fazer série, só que parece que mesmo tendo o colérico da situação, uma galera que se organiza mais, a gente ainda é adolescente. Então, não saiu a ideia da série, porque começou um não conseguir gravar, outro não. Eu passei por um período que eu gostei tanto do livro que eu falei, galera, eu só vou conseguir postar alguma coisa quando eu ler o livro inteiro. Eu nem li o livro. E daí o livro é muito curto. Só que eu gostei muito do livro e, por exemplo, o Caleb, a Malu e o Pedro, ou não leram ou não gostaram. E, tipo, a gente não conversou muito sobre isso, se ia dar ou não. E a gente começou a série mesmo assim. Daí foi o que deu errado. Mas qual que era o formato? Esse formato, né, como o outro era o podcast, esse formato era em vídeo, como que era? Em vídeo. Vídeo também. Em vídeo, por isso tá em vídeo e GVT. Ah, legal. Dá um tempo IGTV. mais de vocês poderem... GVT? IGTV. IGVT não, Vocês IGTV. estão na TV, rapaziada. GVT. Ô, GVT nem existe mais, velho. Os caras foram comprados pela Oi, Parabéns, Fábio. Os caras estão em pleno delírio, E aí do podcast, tentaram fazer quinzenal, e aí o que aconteceu? Não deu muito certo. Cara, a gente começou gravando aquele sobre a reforma protestante. E daí foi eu, Caleb e a Malu. Foi difícil porque a gente decidiu fazer presencial. A gente se socou dentro da salinha de oração da igreja e fizemos um isolamento acústico com as cadeiras. Uma maravilha. Daí, o Rômulo chegou pra gente e falou, tá vendo o Franklin Ferreira e o Guilherme de Carvalho. A gente consegue ver com eles pra vocês gravarem alguma coisinha, mas tem que ser rápido. Daí a gente topou e fez lá. Gravou com o Guilherme, foi mais tranquilo. Nossa, com o Franklin Ferreira foi misericórdia. Foi só por Deus, a gente tirou ele em 10 minutos. Tipo, aquele podcast não tem quase nenhum corte, só as partes de qualquer jeito. Por quê? O cara é muito cobiçado? Não, o pastor Marquinhos chegou atrasado com Ferreira, ele e falou, então, vocês têm 20 minutos pra gravar, boa sorte. Daí, tipo, Antes dele pregar. Caraca, velho. Na hora do louvor. Daí a gente pensou, beleza, a gente gravou os podcasts, postou um em cada quinzena. Daí vamos, beleza, vamos continuar? Chegou o final do ano e a gente falou, nossa, férias, agora a gente vai trabalhar um monte. De nada.
Trabalhando nada. Não fizemos nada. O máximo que fizemos foi dar oi e tchau no grupo. Mas beleza. Daí prometemos, fizemos esse podcast, um que a gente ia fazer, perdemos áudio, como a gente contou pra vocês. E tamo aí. Entendi. A gente E a gente ia gravar não um tem ontem, vontade, mas né? a gente ficou jogando Gartic, e daí não saiu o podcast. Foi mesmo. Mas vocês já conseguem lançar, falar assim, qual que era o tema do podcast que vocês tinham gravado e não deu muito certo assim pra editar? Eu mesmo não sei. Pera, o de ontem Isso, ou o que a gente gravou e perdeu O que tudo? vocês gravaram e perderam tudo. Era sobre missiologia urbana. A gente estava falando de como todo cristão é um missionário, principalmente na região urbana, como a gente é. Anota quando a aí, gente anota voltou aí, da- anota quando a aí gente a voltou da pauta. VM. Anota aí a pauta aí, Steven, pra nós. O cara já copiando aqui. Quando a gente voltou da VM, a gente Ah, tentou louco. fazer esse podcast e daí não rolou. Ia ser o primeiro que eu ia participar e não rolou. Vocês têm algum planejamento assim que vocês gostariam de compartilhar aí com a gente? Algo novo que vocês gostariam de tentar? Ou mesmo algo que vocês pensam, cara, eu não sei se isso daria certo, mas a gente, pensando no nosso público, pensando naquilo que a gente quer entregar, a gente vê que essa ideia é boa e a galera vai curtir. Então, a gente começou uma parceria com uma livraria chamada Nova Leitura. Cara, que E- massa. Nossa, Provavelmente... Nossa, leitura? É. Provavelmente a gente vai começar a indicar mais livro e tal. Já tivemos nossos primeiros recebidos. Ô, louco, mano. Aí. Nossa, os caras estão mano, muito patrão. faz aí, Steven, velho. quando A gente que eu vou abriu- receber livro de Não, E aí, não. galera, vocês Nossa, estão muito esse pra Steven é trás, muito entendeu? pau, Entendeu? você Muito pra trás. Você não conhece Cara, a o gente- distribuidor de Velho. flauta boliviano? A gente pegou uma Cara, parada assim. Nossa, onde já se viu, É, velho. fala mas é- com mas, isso, eu vou cara, patrocinar. Eu revisei não, pra tu. Pra trás, Eu bicho. quero. Eu tentei fazer Ó, aqui. Eu ia fazer um comentário, só que seria Ah, melhor bom, que ele velho, fosse vamos poupar o tirado. trabalho, você sabe que eu tiro essas coisas mesmo aí, né? Porque nossa reputação já não é boa, a gente tá tentando reconquistar a nossa reputação. mas cara, outra coisa também que foi muito fenomenal foi a nossa parceria com a livraria. A gente não sabe nem de onde surgiu ela. Elas viram uma recomendação de devocionais que a Malu tava fazendo e mandaram mensagem pra gente, querendo começar uma parceria. Tipo, literalmente isso. Stories ainda, se não me engano. Elas viram, postaram aqui e falaram, vamos fazer algo assim. Aí a gente conversou, viu talvez se ia dar certo, se não ia, e foi. Da hora. Nossa, parabéns. Irado. Pô, da hora. E pra vocês, como foi assim, tipo, qual foram as primeiras influências pra vocês? Era muito mais no audiovisual? Era muito mais no visual, em vídeos pra vocês? Até o Nick falou que ele queria começar aí pelo YouTube. Qual é meio que a divisão, assim? A gente juntou um pessoal que tem muito, por assim dizer, muitas ideias de lugares diferentes. Então o Pedro, vira e mexe, ele tá escutando podcast. Ao invés de estar escutando música no fone, ele tá escutando podcast. Vira e mexe. em sala de E aula daí- principalmente. Boa. Ele fala. Valeu. O professor de filosofia é muito chato. Dando um Vocês bom não exemplo entendem. aí, né? É programa craqueado, ouvindo música. Essa é a parte que a gente corta, porque para o Eu Fui Chamado isso não presta. Tô usando porque- droga. Mas pro Crashcast a gente libera isso daí, Cara, tá liberado. A ética protestante e o espírito capitalista. Mas você, Nicolas, você tem mais influência no YouTube? Como é que é isso? Então, eu quando tive essa ideia, pra mim era muito YouTube, eu sempre assisti muito, então pra mim sempre gostei demais, e pra mim hoje em dia, alguns assim, na verdade o que me influencia muito, que vira e mexe eu tô mandando, tipo, nossa, ele falou tal coisa, é do Jesus Cop, Legal. que pra mim, tipo, é um molde, assim, de coisas, tipo, cara, eles fazem algo que eu gostaria de estar junto, entendeu? Então não que eu copie, mas eu me inspiro muito, muito demais, assim. Então, a fonte de inspiração minha vem muito disso. E daí, por exemplo, do Pedro vem de podcast. E aí você pega, por exemplo, a Malu e a Luli. As artes, a Malu mesmo, vira e mexe, ela tá mandando arte pra gente que ela desenha, que ela escreve. Cara, é muito legal, entendeu? Então são coisas, assim, diversas, mas que vão juntando, assim, vai complementando, certo? Acho que, Pedro, você falou que tem bastante influência de podcast, mas você pode citar alguns nomes, assim, talvez até a galera que esteja escutando possa, né, na curiosidade, ir procurar. Cara, os podcasts da Casa Bibotal, que são maravilhosos, Legal. principalmente o Contexto, é o meu favorito. Pupilas em Brasa, Já escutei, é legal também. muito bom, cara. Deixa eu ver. Né, Isso. Festa Fábio? de velho, basicamente. Doxológicos. O Pedro tem um Que é velho um de 80 anos vivendo dentro dele. É um Eu fato. sei, eu amo esse meu Eu mando velho. umas piadas de tiozão, cara, no grupo. Cara, Não. minha mãe me zoa com isso. Minha mãe, o meu apelido aqui em casa é vô. Eu não tô zoando. Com razão, né, irmão? Com razão. Mas algum não cristão, assim, você também chega a escutar?
Eu escuto Segurança Legal e Sinapse. Cara, eu não conheço esses. Não, mas como que é, basicamente? Procura Porque- Sinapse. O É de Sinapse ciências de Podcast é segurança. maravilhoso pra você Sério? aprender ciência. Tipo, se você gosta muito de ciência ou se você não gosta de ciência, eu vou recomendar pra você ouvir, porque ele fala de ciência de uma forma muito descomplicada e ele explica, tipo, física quântica de uma forma muito fácil de entender. Qualquer um consegue, tipo, entender o que ele tá falando e eu recomendo demais. Tem alguns podcasts que eu vi quase todos, na verdade, numa viagem que eu fiz pro Rio de Janeiro de 3 semanas. São, acho que mais de 100 episódios e é isso aí, é muito bom. Tem os caras do Dragões de Garagem também, não sei se estão ligados. Sim, Nunca é bom. Mas, Malu, você que gosta bastante de desenho e coisas mais artísticas também, no sentido visual, você tem alguma indicação, assim, seja no Instagram, seja também de outras mídias, que sejam de fora, que você segue e você recomenda? Eu sigo Garotas Peregrinas, que é um Insta de várias mulheres cristãs que atuam mais nessa parte de arte. E eu vejo muita coisa no Pinterest também, que daí não é muito... Eu não sei nomes, assim, é só vou vendo as imagens. E eu adapto muita coisa, tipo, não necessariamente coisas cristãs, mas que sejam bonitas. E vai adaptando daí. Ah, uma conta que eu recomendaria é Eu Sou o Pior, que é naquele versículo sim. inspirado lá de Paulo, fala dos pecadores, dos quais eu sou o pior, enfim. Eu acho bem interessante, o cara, o Douglas Bobetti, que é o administrador dessa conta, é super gente fina, menos com hereges, porque eu acho que é assim que deve ser, né, tem que ser gente fina, mas com herege tem que dar pouco papo, né. Isso aí. Caraca, essa galera tá radical ultimamente, né? Não, mas tipo, não é herege de tipo Onde já se doutrina viu com essa pequena, é a doutrina principal. Ah, eu tava do ainda- evangelho. nossa. Eu acho que tem que Sim. cancelar no Twitter mesmo, mano. Entendi. E aí, esse cara, ele posta uns IGTVs, uns vídeos, umas fotos, uns versículos sensacionais. Entendi. E... Porque tá na Bíblia, né? Mas ele é designer, ele faz um trabalho artístico muito bom também, postando Verdade. versículos. E tem também o Dois Dedos de Teologia, que é muito bom. Ah, legal também. Curto pra caramba também. Vocês assistiam quando eram dois caras ainda? Eu assistia, eu Iagão. posso dizer que eu era inscrito quando tinha ele e o outro brother, Nossa. deles brigaram, daí ficou só Iago. Que mentira, que mentira. Você não Exato, sabia que eles uma brigaram? tristeza, Não, mas não, uma tristeza. Não, eles brigaram, não, daí Steven, eles na moral, voltaram. eles excluíram todo. E daí dos teve um antigos. vídeo que o cara falou, gente, eu tô saindo, vai ser só Iago, e daí, beleza. Cara, Deixa eu mencionar é. que não eu fui chamado Cara, e foi uma socorreu no tristeza. começo. Teve Opa. essa toda esse Então, tema? teve, porque o que aconteceu? Eu e o Pedro, a gente realmente somos diferentes, por assim dizer. Então, depois de um tempo, começou aquela parada seguinte. Eu comecei a ficar um pouco irritado com o Pedro. E nisso eu vou expor, Todos porque, passamos por digamos, essa já, parte. ele já foi curado. Tadinho, cara. Mas ele começou, por exemplo, arrogância, por assim dizer. Literalmente. Síndrome de teólogo. Porra, mano. Síndrome Pedro de tá bem teólogo. nesse podcast. Os caras lavando Só roupa que daí- Passam lá em já. cima. O Gente, que os ocorreu? pecadores eu sou pior. E depois de um tempo, a gente já tava começando a cair, a gente não tava mais gravando vídeo, foi antes dos 3 entrarem. E daí eu cheguei e eu falei pro Pedro isso. Eu falei, Pedro, Não, tem merda. algumas coisas, cara. Eu falei muito mais sutil. Mas eu cheguei, Pedro, tem algumas coisas assim, cara, que tão, sabe, não tá legal. Eu acho que você deveria mudar nisso. Eu conversei com ele numa boa e ele agradeceu depois, tanto que eu fiquei muito feliz que ele aceitou isso e ele mudou realmente. Só que o que aconteceu naquele momento? Eu falei pra ele, cara, eu não tô me sentindo confortável de continuar no Fui Chamado. Agora que tá entrando Eu a quero Malu, sair. vai entrar a Luli, eu quero sair, tá? Eu vou só ficar pra dar Ah, esse eu apoio. lembro disso. Eu vou só Na ficar pra verdade, dar esse foi o- apoio. A gente chegou o seguinte, a gente tinha se encontrado naquele shopping segunda. Domingo foi quando a gente conheceu a Malu. Domingo a gente pegou e falou, depois que a gente saiu da capela, ele já tava bem Eu bravo falei que eu comigo, queria porque conversar com ele. tava muito bravo comigo. Daí ele pegou e falou, beleza, eu pensei, meu Deus do céu, o Nicolas quer sair. Eu pensei, eu quero continuar porque eu gosto de falar. Literalmente é por isso. Pra tu Deu pra ver, entender né? o Se que eu dane queria o dizer, né? evangelho, eu só quero falar. Tudo bem. Não, é porque eu gosto de falar, eu falei bem Só resumido. Eu falou que falei, ia quebrar o cara, né? Desmontar. Ó, eu gosto de ensinar. Você sabe que eu gosto bastante de ensinar. Eu fui chamado porque eu consigo chegar nas pessoas e falar, mostrar alguma coisa e enriquecer elas de alguma forma. Entenderam, né? Aham. Daí a gente pegou, conversamos, beleza, foi, deu domingo, daí ele começou, daí eu pensei, meu Deus do céu, o que eu faço? Segunda-feira eu pensei, cara, eu preciso postar um vídeo hoje, eu não tenho ninguém pra postar. Eu tava conversando com a Malu ainda, não tinha nem passado link nem nada, eu olhei e falei, cara, tem um Caleb, eu conversei com o Caleb sexta-feira, eu achei o Caleb gente boa. Foi culpa do Caleb eu ter virado reformado. Então eu queria Daí a dizer gente- que ele demorou mais pra me deixar entrado que o Caleb, só porque ele era... Não, eu conheci o Caleb bem O cara tem antes. os critérios daí. Caraca, Eu tô fora dessa Cara, história, porque eu já conheci o Caleb há muito tempo e eu não queria deixar ele exemplo, entrar. hein? Só falando. Eu cheguei, olhei pro Caleb e falei, Piá,
você grava um vídeo pra gente postar lá no Instagram? Porque eu não tenho nada, eu tô sem criatividade. E eu queria, já que você falou que queria ajudar, então toma aí um trabalho. Percebam, ele não pediu pra mim, ele pediu pro Caleb, mas tudo bem. Eu não te conhecia. Eu não conhecia ela, não fazia a menor ideia quem ela era. Pois é, a intimidade era um pouco maior, então. Realmente aconteceu isso da gente se conhecer depois que entramos no Fui Chamado. O que a gente tem hoje, assim, de estar conversando, de estar fazendo piada, assim, tipo, se fosse algum tempinho atrás, não rolaria. Demorou pra gente gerar uma intimidade. Daí peguei, conversei com a Malu, falei, ó, você faz uns stories pra gente ver como que vai e tudo mais. Daí dei assim de acesso, só que eu pensei, poxa vida, eu dei o login, a senha. Eu não disse que era pra ela entrar. Daí ela já foi, criou um grupo, colocou eu, o Caleb, o Nicolas. Eu pensei, meu Deus do céu, ferrou tudo. Porque eu gosto de saber o que tá acontecendo. Daí eu, tipo, eu quis mudar as coisas. Não, moça, você tem que ir devagar, porque senão a gente vai, eu não vou conseguir entender o que tá acontecendo. Mas tava horrível. Tava os stories neon, assim, com as músicas no fundo. Era horrível. Sim. Não era pouco pra falar. É porque a gente pretende cortar todo esse trecho que vocês falaram. Vocês que falaram aí, né? Os caras era um otário, era um otário. E o Pedro eu era otário mesmo. Não, porque veja bem, eu não gostava dessa mina, velho. É verdade. No podcast, de todos nós podemos aprender que não se deve confiar em Pedros. Pedro é o que mais leva porrada no negócio. O Caleb tá na mesma onda, mas ele, sei lá, por ser mais velho, mais esperto, alguma coisa, não lembro. Mas é assim, Pedro tem fama de ser biblicamente, historicamente. Eu vou explicar um negócio. Biblicamente falando. Eu sou a mistura mais perfeita. Ó, não, você é otário mesmo. Você é otário. Augusto. O cara vem falar aqui que é a mistura perfeita, mano. Otário, é otário. Pode deixar isso aí, velho. Pode deixar esse trecho aí. Presta atenção. Presta atenção nessa mistura aqui. Açúcar, tempero e tudo que é de bom. Muito obrigado aí. Eu que agradeço também a disposição de vocês virem participarem do nosso humilde Crosscast. Eu fico muito feliz porque eu vejo como vocês têm aprendido e eu também consigo correlacionar com as coisas que eu tenho aprendido e a gente como Crosscast tem aprendido também a fazer. Eu desejo sucesso e que vocês possam continuar com o trabalho de vocês e possam sempre crescer e aquilo que o Nick falou, né? Não é só crescer em quantidade, mas é crescer em qualidade também, que é algo que a gente prioriza bastante, né? Tanto a gente do Crosscast como o pessoal do Eu Fui Chamado. E mais, a gente faz tempo que a gente não faz isso, mas até como a gente tem convidados especiais aqui, né? Um grupo especial, eu gostaria que da oportunidade de vocês, e eu não sei se vocês já chegaram a ouvir os podcasts, acho que até o episódio número 3 ou número 4, a gente fazia um drop de sabedoria, né? Que a gente até precisa voltar a fazer um drop de sabedoria. Né? A gente tinha essa tradição e aí foi meio que eliminada aí. Então, Deva, se quiser começar aí com o teu drop de sabedoria. O meu drop de sabedoria é o seguinte, galera. Nesses tempos que a gente tem hoje, lave a sua mão, faça um álcool gel. Ai, mas não tem álcool gel, amigo. Você lavava a mão como? Antes do coronavírus, você não lavava a mão, seu porco? Então você vai no seu banheiro, passa ali o sabonete, lava o seu dedão para prevenir aí as pessoas da sua casa, seus conhecidos, seus familiares e aqueles que você ama de estar pegando esse vírus do capéis. A minha sabedoria vai mais ou menos na mesma linha que o Devassa. Gente, fique em casa, não faça que nem o meu pai, de sair, agora todo mundo tá condenado a ficar em quarentena oficialmente. E, bom, realmente lavem as mãos e lembrem-se, não é só uma gripezinha, não é só um resfriadinho. A minha, como é que é o nome da sabedoria aí? Sabedoria andina. Drop de sabedoria. Drop de sabedoria. Lembre-se do seu criador, porque é muito importante que em momentos como esse você se lembre do que Deus já fez por você. E acho que o principal, cara, ele morreu numa cruz por você. É a única coisa que você precisa lembrar, caso esteja tudo ruim. Acabei de lembrar aqui que nenhuma nossa sabedoria foi crente, né? Parabéns, o cara inaugurou aí. Quero mandar o meu drop aqui mesclando Deus com coronavírus. Lembre-se que você é mortal e Deus criou as doenças, os vírus e bactérias para que a gente se lembrasse de que a gente é humano e a gente é pequeno. E não é só uma gripezinha esse vírus. Tem alguns pacientes que estão tendo problemas neurológicos, tem derrame, tem confusão mental. Então, muito importante, fique em casa, lave as mós. A fala do Caleb em latim é literalmente memento mori. É verdade, lembre-se que és mortal, né? Exato, lembre-se que és mortal, memento mori. Bom, o meu drop de sabedoria é pra você encontrar descanso em Jesus, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Meu drop de sabedoria é o seguinte: se mantém calmo, não surta com ninguém e, pelo amor de Deus, fica calmo, não sai correndo na rua. É isso.
Eu achei bem coerente. Me pareceu bem equilibrado. Entregue na voz Acho que mais foi a intenção calma dele possível. fazer essa contradição, eu senti assim. Bom, e o meu drop de sabedoria para finalizar esse podcast é que eu li em algum livro de empreendedorismo, não lembro. Eu poderia pesquisar também, que me faz sempre o Everaldo, mas eu não vou pesquisar. Pai rico, pai pobre. Pai rico, pode pai ser pobre. grande. Pai rico, pai Que pobre. sempre se Pai repete, rico, pai sempre se pobre. repete. Certeza que é pai rico. Eu já li É esse bom. livro. Eu comprei. É muito bom. Eu vou Monge eu comecei a ler Executivo. agora. Mas como é que é? Mais esperto que o diabo. Tem esse também. Isso, tem esse também. E meu drop de sabedoria é que melhor que a iniciativa é a terminativa. Eu acho muito interessante quando ele comenta ali sobre o momento atual e futuro, porque acho que na primeira reunião que a gente fez no Café da Bike, a gente teve uma conversa assim, que a gente precisa, tipo, sentar e parar, galera, vamos revisar o que a gente tá fazendo e por que a gente tá fazendo isso. Porque a gente entrou numa situação do quê? A gente começou a fazer muita coisa, querer planejar muita coisa que não ia sair do papel. Isso foi, na época, perto do Natal, se eu não me engano. Então a gente tinha podcast do Natal, a gente tinha série que a gente queria fazer, a gente tinha uns vídeos, fotos, imagens e não tava rolando. Então a gente sentou e falou, galera, por que a gente tá fazendo isso? Qual é a base do Eu Fui Chamado? E daí ali a gente foi trocando uma ideia. E a gente foi vendo e restabelecendo isso, a gente foi reorganizando. Então, por exemplo, hoje em dia, uma coisa que a gente tem, assim, não é frequente mais que a gente tá mandando conteúdo. No momento atual, isso é um pouco ruim. Mas eu posso dizer, assim, que a gente tá indo muito bem porque a gente não tá sobrecarregando. Então, no momento atual e futuro, eu diria que a gente tá tendo bastante inspiração. E vira e mexe, assim, a gente tá mandando um com os outros, a gente tá fortificando, assim, o relacionamento. Pra tá, tipo, cara, acho que a gente poderia fazer isso, acho que a gente poderia fazer isso. E eu acredito que, assim, por exemplo, pra mim, eu já agradeço o convite que ter vindo aqui no Crosscast. Porque, por exemplo, pra mim contar toda essa história aqui já me inspira novamente, entendeu? A tá regravando, a tá pensando isso. Porque, por assim dizer, a gente não é um Insta grande. A gente tá caminhando pros 500 seguidores. Mas eu acredito que futuramente, cara, a gente pode atingir muita gente fazendo isso ainda. Eu acho que dos 5, a gente quer muito, sim, ter mais seguidores, mas a gente nunca pensa, não, a gente precisa fazer mais vídeos pra conseguir mais seguidores. Eu acredito que a gente tem isso muito firmado, cara. Por exemplo, o Pedro que falou, e isso eu acho muito essencial, a sinceridade dele. Cara, eu tenho toda essa pesquisa que eu gosto de teologia, de tudo que eu pesquiso e que a gente zoa, mas ele é muito sincero quando ele fala, cara, eu gosto de ensinar. Eu sempre gostei muito de falar. Então, quando eu vejo algum tema reflexivo que eu me marcou, tento gravar um vídeo, tento fazer algo mais curto, porque geralmente eu me enrolo, mas eu acho que é essa pegada, a gente realmente se inspirar e a gente querer fazer uma diferença, querer trazer algo novo, querer trazer aquilo que a gente experimenta pro Instagram, pras redes sociais. Eu acho que essa é a pegada, assim, do que a gente quer fazer e que a gente sempre gostou de fazer. 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 A gente sempre